Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas. Abre-lhes os olhos e os ouvidos. Que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a tua misericordiosa indulgência para este irmão nosso, que acaba de ser chamado do exílio. Faze que o seu regresso seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a tua justiça, nós o sabemos, mas imenso é o teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela na fonte de bondade que emana do teu seio. Brilhe a luz para os teus olhos, irmão que vens de deixar a terra. Que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor. Submete-te sem queixumes à sua justiça. Porém, não desesperes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para as reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por ti orarão os teus irmãos da terra e pedem que por eles ores. Ainda quando não reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quando possível, seguem-te os passos, compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação. Aqueles que viste partir de mãos desfalecentes nas tuas, doando-te os derradeiros pensamentos terrestres através dos olhos fitos nos teus, não estão mortos. Entraram em novas dimensões de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente que são compelidos a passear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros muitos jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede de reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros muitos seguem-te ainda. Aqueles que se despediram de ti depois de longa existência, abençoando-te a vida. Os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores. Os que levantaste para a luz da esperança, e aqueles outros que socorreste um dia com o ósculo da amizade e da beneficência, todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer.
Auxilia aos entes queridos na espiritualidade, a fim de que te possam auxiliar. Se lhes recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado por fazer. Sê a voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra, a força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram, a luz para aqueles que lhes lastimam a ausência em recantos de sombra, ou o amparo em favor daqueles que desejariam continuar te sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Chora, porque a dor é fonte de energias renovadoras por dentro do coração. Mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados, hoje no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação, porque no futuro tê-los-ás a todos positivamente contigo, nas alegrias do novo despertar. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós, todos os espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Nessa andança, de lança contra lança, não sei se escuto a voz dos homens, ou se enxugo a lágrima de uma criança. Onde está a verdade? Eu sou a verdade. Eu sou a luz que ilumina destruindo a ilusão. Eu sou o caminho e aquele que segue as minhas palavras dele não se afasta. Eu sou a vida, e aquele que me procura não adoece, não morre. Eu sou a salvação, e aquele que crê em mim aprende a verdade. Eu ensinei que, quando quiseres te consagrar a mim, é necessário, antes de tudo, reconciliar com os teus irmãos. E entre os teus irmãos, as personalidades mais dignas são teus pais. Dá graças aos teus pais. Dá graças ao teu marido ou à tua esposa. Dá graças aos teus filhos. Sê grato a todas as pessoas. Sê grato a todas as coisas do céu e da terra. E nesta prece tu verás a minha imagem e terás a minha salvação. Eu, por ser todo em tudo, somente estarei onde houver a paz, e meu reino estará contigo. Mergulho o cálice do meu coração nesta hora de paz,
ergo cheio de amor e ofereço-te meu reino. Sê como a sombra que caminha devagarinho atrás da luz, cheia de secreta humildade. Num silencioso andar de amor, e meu reino estará contigo mais uma vez. Não temas o fogo vivo que adverte com sua chama. Livra-te, porém, da brasa mortiça. Oculta sob a cinza e se apega a ti o pó das palavras mortas. Lava tua alma no silêncio e eu estarei contigo outra vez. Busca a tua beleza no meu coração como o barco que colhe sua graça à água e ao vento, e não como o falso que, por muito que em poderio cresça, não consegue nunca elevar até a verdade. E eu não estarei com ele. Abençoado aquele cuja fama não brilha mais do que a verdade rica como a vida. Humilde como a noite que abre as flores em segredo e deixa que o dia receba os agradecimentos. O mistério da vida é tão grande como a sombra da noite, e a ilusão da sabedoria é tão fugaz como a névoa do amanhecer. Esvai-se aos primeiros raios do sol. Abençoado aquele que pratica a caridade pela caridade, pois perante a ela a fé se humilha e a ciência vencida se inclina. Abençoado aquele que tem no amor o calor da vida e considera uma parte do Espírito Divino. E todo o universo estará iluminado se este amor for a luz que ilumina o caminho. Eu sou o amor. Quando precisares de mim, chama-me. Procuras, porém, reconciliar com todas as coisas do universo, sorrindo com os céus, cantando com os pássaros, respirando com as flores e amando com o meu amor. Eu estarei contigo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão.
Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. E ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim, apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós vos pedimos: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movem. Afastai-nos de qualquer ideia de represália, pois a hora da vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós, todos os espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos enganadores e mentirosos que os enganais. Espíritos zombeteiros, que zombais da sua credibilidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões. Mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus.
Deus, e vós, meu anjo guardião, agradeço-vos o socorro que me destes no perigo que me ameaçou. Que esse perigo seja uma advertência para mim e que me esclareça sobre os motivos que o atraíram para a minha vida. Compreendo, Senhor, que está em vossas mãos e que podeis retirá-la quando quiserdes. Inspirai-me, através dos bons espíritos que me assistem, a ideia de bem empregar o tempo que me concedestes neste mundo. Meu anjo guardião, sustentai-me na decisão de corrigir os meus erros e fazer todo o bem que estiver ao meu alcance, a fim de chegar ao mundo dos espíritos com menos imperfeições, quando aprouver a Deus me chamar. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmo amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade haja transbordado por toda a parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho. Eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isto, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto da vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. Que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe serão abertas, todas as honras lhe serão dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem dos seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício doirado fosse fustigado pela opinião pública, como o é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão? Agora, a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar o tempo de refletir e de emendar-se sob os golpes que de tempos a tempos desfere no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado.
cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo. Reanimai-vos, apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra, que abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça eterna. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Meu Deus, permiti que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva
e o amor que me consola. Espírito que vos encarnastes como nosso Filho, sede bem-vindo entre nós. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso pela bênção que nos concedeu. É um depósito que nos confiou e do qual teremos de prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, Senhor, por mais esse favor. Se é uma alma imperfeita, nosso dever é o de ajudá-la no progresso, em direção ao bem, por nossos conselhos e nossos bons exemplos. Se cair no mal por nossa culpa, teremos de responder por isso perante vós, porque não teremos cumprido nossa missão para com ele. Senhor, amparai-nos no cumprimento da nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de bem realizá-la. Se esta criança tiver de ser um motivo de provas para nós, seja feita a vossa vontade. Bons espíritos que viestes presidir ao seu nascimento e que deveis acompanhá-la durante a vida, jamais a abandoneis. Afastai os maus espíritos que tentarem induzi-la ao mal. Dai-lhe a força de resistir às suas sugestões e a coragem de sofrer com paciência e resignação as provas que a esperam na terra. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que a vossa doce influência empregue as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Meu Deus, perdoa a meu inimigo o mal que me fez e o que pretendia fazer-me, como desejo que me perdoeis, e que ele, por sua vez, me perdoe as faltas que eu tenha cometido. Se o puseste no meu caminho como uma prova, seja feita a vossa vontade. Afastai de mim, ó meu Deus, a ideia de maldizê-lo e qualquer sentimento malévolo contra ele. Que eu não sinta jamais nenhuma alegria pelos males que o possam atingir, nem qualquer aborrecimento pelos benefícios que ele venha a receber, a fim de não manchar minha alma com sentimentos indignos de um cristão. Possa a vossa bondade, Senhor, ao tocar-lhe o coração, induzi-lo a melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança constante do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com o mal penetrem no meu coração. Porque o ódio e a vingança são próprios unicamente dos maus espíritos, encarnados e desencarnados.
Que eu esteja, pelo contrário, sempre pronto a lhe estender a mão fraterna e pagar-lhe o mal com o bem e a ajudá-lo quando possível. Desejo, para experimentar a sinceridade das minhas palavras, que se me apresente uma oportunidade de lhe ser útil. Mas, sobretudo, oh meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que anularia os méritos de minha atitude. Porque, nesse caso, eu bem mereceria estas palavras do Cristo: já recebestes a vossa recompensa. Chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual, e com o coração magoado venho dizer-vos: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes de fazer para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência, Deus existe, e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que, se as minhas palavras lhes tranquilizavam um pouco o coração, não lhes saciavam o estômago. Então eu repetia: coragem, coragem. E uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre e pequeno ser, que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria, não se atrevendo eles, que jamais mendigaram, a implorar a piedade dos passantes. Coração empolgado de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles, e vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo, o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande festim, e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, porei todas as boas ações que fizerdes, e levarei a árvore a Deus, para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede intrépidos, eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade.
nosso que estás nos céus, na glória da criação, ouve esta humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado, Senhor, seja o teu nome divino, em minha alma de menina que confia em teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia sobre o mundo atormentado. Que a tua vontade, assim que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra e em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje do celeiro de tua eterna alegria o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida, os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixeis que a tentação nos vença a carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que me beija e em teu reino ilimitado, que seja glorificado agora e sempre. Assim seja. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dai àqueles que ainda se acham presos ao fardo pesado da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual te podemos encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Jesus, recebe no teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Abençoada estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos. Com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas. Atira-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia para que, seguros e apoiados no santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Meiga filha do eterno Pai, amparai aos que peregrinam os rincões inferiores da vida, para que nele... Que eu faça o bem e de tal modo faça, que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, espero de ti mais esta graça, que eu seja bom sem parecer que eu sou. Que o pouco que me des me satisfaça, e se do pouco mesmo algum sobrou, que eu leve esta migalha onde a desgraça inesperadamente penetrou. Que a minha mesa mais tenha um talher, que seja minha mãe senhora nossa para o pobre faminto que vier. Que eu transponha tropeços e embaraços, que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em 2 pedaços.